Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que te aproxime mais de Deus e que através dessa palavra, irmão, você possa confiar mais em Deus e possa se manter fiel a Ele, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Vou ler para vocês uma passagem hoje um pouquinho mais longa, mas uma história que eu espero que te motive bastante. Essa história está no livro do profeta Jeremias, capítulo 39, versículos 1 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então, todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Sabes, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com corrente de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo, e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra. Nada tinham, lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas, a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele, e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzanzban, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e me entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim, Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra essa cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada. A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Irmão, que história forte, que palavra forte essa história que a gente vê da invasão de Jerusalém. E como essa história nos deixa um ensinamento tão grande de como é importante a gente ser fiel a Deus. E como Deus também é fiel àqueles que se mantêm com Ele. Porque a gente vê aqui a Babilônia, que tinha sido usada por Deus para trazer justiça contra Israel. Israel que tinha abandonado a Deus, que tinha se curvado à idolatria, que tinha feito coisas terríveis e abandonado totalmente a Deus. E Deus enviou profetas durante muitos anos, durante muito tempo para estarem pregando. Jeremias, último dos profetas, talvez desse tempo antes do exílio. E o povo não dava ouvidos, o povo ignorava Deus. Na verdade, o povo odiava os profetas porque eles falavam a verdade. E a gente vê como o juízo ele chegou. E chegou, aqui a gente vê o exemplo de Zedequias, que foi um rei terrível. E como ele teve um fim triste, porque além de ser preso, ele viu os filhos morrerem na frente dele, os oficiais, e teve seus olhos furados. A última visão de Zedequias foi ver os filhos sendo mortos na frente dele. É triste, porque ele foi um injusto, ele foi um ímpio, ele foi uma pessoa que desfez o Senhor, ele foi uma pessoa má. E Deus, muitas vezes a gente fala que Deus é amor de fato, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele também é justo, ele também é fogo consumidor. Ele avisa, mas ele traz justiça àqueles que não se arrependem. Zedequias não se arrependeu e a justiça veio diante dele. Assim como também virá no último dia, quando Jesus voltar e julgar os vivos e os mortos. E virá justiça contra aqueles que decidiram fazer o mal, decidiram ter uma vida contrária ao que Deus quer, que não aceitaram a oferta da salvação, que rejeitaram a Jesus, que rejeitaram a Cristo. Da mesma forma como a justiça veio a Israel naquele tempo, ela virá no grande dia do Senhor. Mas a gente vê como Deus ele é fiel aos que são fiéis a Ele, porque enquanto aconteciam essas coisas, Jeremias, profeta, que foi fiel ao Senhor, a gente vê que ele não aconteceu nada com ele. Deus o protegeu. Deus o protegeu assim como protegeu outros que foram fiéis a ele. Deus os protegeu e prometeu que não aconteceria nada de mal com eles, mesmo
dentro da justiça de Deus, no dia desse juízo, não aconteceria nada, porque eles foram fiéis, eles se manteram com Deus, eles não se deixaram corromper pela geração deles. Irmão, naquele grande dia, quando Jesus voltar, será da mesma forma. Ele vai olhar e separar os homens, e da mesma forma como disse que haverá justiça aos ímpios, Deus é fiel e salvará os justos. Então, irmão, vale a pena a gente se manter no caminho do Senhor. Vale a pena a gente se manter fiel. Vale a pena a gente se manter na fé. Vale a pena a gente não se curvar ao que o mundo quer entregar. Porque o contexto em qual Jeremias vivia, ele queria levar ao pecado, mas ele não se curvou a isso. Ele se manteve fiel ao Senhor. E da mesma forma, irmão, eu e você devemos nos manter fiel a Ele. Eu te pergunto, você tem sido fiel a Deus? Ou você só tem cobrado a fidelidade dEle? Será que você tem cobrado só a fidelidade dEle e tem esquecido de ser fiel a Ele? Como tem sido a sua vida? Será que você tem se curvado ao que o mundo tem pregado? Ou você tem se mantido na verdade? E a verdade é Cristo. No que você tem se mantido? Que você possa meditar nessa palavra e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.